sobre a decadência do Pesadelo na Cozinha. Videozinho do Tropia. Dá uma Meio moral pro cara exagerado. lá. Decadência é uma palavra feia. Mas antes que você pense em jogar uma pedra em mim, por seja lá qual o Não, motivo, deixa eu vou tentar te jogar explicar não, um tá pouco de certo. como eu vejo a coisa toda. Pesadelo na Cozinha estreou pela primeira vez em janeiro de 2017. Mas vamos ser sinceros, né? Nem eu, nem você começamos a assistir nessa época. Então, meio E eu comecei a assistir por causa da Band. Então, tipo, eu sempre passava, dava uma corridinha de canal lá, chegava lá e pá, tava da hora. que dá pra dizer que tudo, na verdade, começou aqui. Com uma pandemia prendendo todo mundo em Sim, casa e um maluco que aí desligava o freezer de deu noite pra hype. economizar energia. Deu Foi aqui que o hype. Pesadelo na Cozinha não só foi visto por todo mundo, como também aclamado. Qualquer pessoa que falasse sobre ou simplesmente O fizesse um Brino react besta assistindo tá da ganhava hora. muito alcance. Olha eu aí. O programa, assim como todo reality show, tinha um certo roteiro. O Jacquin chegava, falava um pouco com todo mundo e aí pedia praticamente o cardápio inteiro do lugar. Os pratos iam lentamente chegando e ele ia Certo. odiando tudo que passava pela sua frente. Depois de ele odiar absolutamente o cardápio inteiro, ele ia até a cozinha e conhecia o estabelecimento. Normalmente era nesse momento em que ele chamava todo mundo de porco e acabava ficando muito irritado. Aí ele dizia alguma coisa exagerada como em toda a minha vida eu nunca vi algo tão ruim quanto isso e ia embora. Meio que deixando incerto para as pessoas se ele ia voltar ou não. Mas Esse vídeo é cara, bom. vou voltar para ver essa merda funcionando. Nunca senti tão caroço na minha vida de uma cozinha. Que não fiz nenhum. Mas Nossa, é que óbvio que ele ia nojo. voltar, né? Vou ter um programa pra fazer. Agora era o momento do primeiro teste de verdade. O Jacquin ia trazer um bando de gente aleatória, superlotar o restaurante e ver como é que eles se saíam sob pressão. Como todo santo episódio, esse primeiro teste é sempre um fracasso monumental. Não importa Inclusive, meu, eu já fiz um react inteiro, mas daí sem corte, né? Porque tem que fazer corte pra fazer react do Pesadelo na Cozinha. Se não dá direito autoral. Eu nem sei se de repente. Eu acho que esse vídeo não vai dar nada porque o cara cortou e editou bem editadinho aqui, entendeu? Mas o main é esse. Tem que assistir se o com clima da corte. cozinha é bom ou ruim, ou se a comida é decente ou não. Não importa. A maioria das pessoas diz que a experiência foi uma bosta e vão embora super Ou chateadas. fazer o Aí o contrário, Jacquin né? Você coloca o vídeo, que nem o Digo tava fazendo isso. Ele assistia e daí ele usava uma ferramenta pra inverter o dá vídeo. mais uma bronca Pra gigante, colocar do ensina um outro prato lado. novo e preparam eles para um suposto segundo teste. Agora com o menu um pouco mais direto e com clientes, em teoria, mais receptivos. Mesmo depois disso, o segundo teste também fracassa. Por mais que eles tenham um prato novo e a ajuda direta do Jacquin, ainda falta uma coisa, que é a atividade lúdica super aleatória. Essa é normalmente a parte É onde o muito Jacquin quer criar aleatório, algum velho. tipo de metáfora maluca. Então ele leva os funcionários do restaurante até algum lugar aleatório e conversa com eles sobre aquela atividade em específico, para assim criar um paralelo com a mudança dentro de uma cozinha. Nem sempre faz sentido. Mas no fundo isso é só a forma de expulsar as pessoas do restaurante pra aí sim Parece acontecer a reforma. verdadeira grande mudança, que é a instalação de um novo restaurante. Nessa parte, o pessoal não é só apresentado a todas as mudanças e ficam super emocionadas, como também são apresentadas ao novo cardápio. Uma seleção feita pelo próprio Jacquin dos melhores pratos que podem ser feitos ali. Quer dizer, eu acho que é o Jacquin que faz, né? Talvez nem seja. E assim Mas a gente vai ninguém pro segue terceiro a e último risca teste. também, né? Restaurante novo, Depois pessoas muda inovadas e um cardápio agora completamente diferente. Dessa vez o teste ele não é um fracasso. A maioria das pessoas gostam e o Jacquin finalmente sente que cumpriu seu dever. Ele deixa aquele quadro cafona dele na parede e vai embora, meio que deixando a entender que aquele restaurante finalmente tá funcionando. O esqueleto de um episódio de Pesadelo na Cozinha é bem interessante quando a gente vê de forma isolada. O problema é que recentemente saiu a quarta temporada. Fecha Desde tudo. 2021 não saía nada e as pessoas estavam bem hypadas pra algo novo desse reality. Afinal, durante a pandemia, só se falava do Jacquin e do Pesadelo. Então a nova temporada, com novos restaurantes e novos problemas, em teoria, ia ser perfeita. E talvez tivesse sido perfeita, se não fosse Nossa. o simples fato dessa nova temporada ser exatamente a mesma coisa que todas as outras. Antes da gente continuar o vídeo, fica aqui só um pouquinho pra você ouvir uma palavrinha do nosso patrocinador. Há 5 anos atrás eu fiz um Pula, vídeo chamado pula. A História Nada do RPG contra. Infinito. Não! Nele eu falava sobre um jogo baseado em texto que te deixa mente com o aplicativo deles. Aqui no fim dos textos serem extremamente inteligentes, Nada contra, cara. Nada contra. Que na sua história e até mesmo o plot. Só pra Só deixar não claro, curto. repetir uma fórmula de forma alguma é um problema. O problema é Coisa que de errada. tanto seguir a risca É. esse mesmo roteiro batido, Sim. as coisas foram Piada ficando cada vez diferente. menos críveis. E assim, menos interessantes também. Sabe, não é possível que todo restaurante desde 2017 seja realmente um fracasso nos primeiros testes. E também não é possível que todo restaurante termine no programa melhor do que começou. Até porque a gente sabe que isso é mentira.
Outro ponto questionável são as atividades lúdicas que o programa propõe. Lá no início eu até sentia que as atividades tinham algum propósito maior de realmente ajudar as pessoas. Por exemplo, no episódio Burger One da primeira temporada, onde o Jacan leva os Isso donos é da bom, hamburgueria hein? pra conhecer o Alage, um bar Hamburgueria de restaurante verdade. super conceituado do Rio de Janeiro. Um dos principais problemas do pessoal do Burger One era que os donos simplesmente não levavam aquele restaurante como a prioridade deles, e estavam sempre longe ou tentando fazer as coisas de qualquer jeito. E assim o Jacan leva eles pra conversar com uma pessoa que é o completo oposto, já que a dona do Alage era super protetora e sempre cuidava de tudo, dando pra eles uma lição bem direta de que se eles não levassem o Burger One como prioridade principal, o negócio nunca iria funcionar. Sacou? É simples, mas muito efetivo. Sim. Porém, conforme o tempo foi passando, as atividades lúdicas foram ficando cada vez mais estranhas. Tipo, levar as pessoas do restaurante até o Instituto Biológico pra elas aprenderem sobre a metamorfose das borboletas. Nada a ou, ver, sei né? lá, tirar uma tarde pra modelar potes de cerâmica. Assim, não me entendam mal, atividades em grupo como encontrar a saída Teve um que ele teve, tipo, pintar uns quadros e daí, tipo, mano, agora é hora de vocês jogarem tinta um no outro. Não, legal, pô. Mas, sei lá, meio pá, né? Ah, de um labirinto, até que são bons jogos que ajudam a entrosar uma equipe. Mas será mesmo que é isso que de fato ajuda em alguma coisa? Será que dá pra acreditar que essas atividades fazem essas pessoas perdidas finalmente entenderem os problemas que elas tinham? Tipo, nossa, eu realmente não fazia ideia de que eu precisava mudar, mas agora que eu aprendi sobre o processo de metamorfose dos insetos, eu finalmente entendi. sentido Sabe? algum. Não, né? Claro que não. E justamente por não engolir isso, que eu, novamente, acabo acreditando menos na veracidade do programa. Mas quer saber? Vamos ser sinceros. Pesadelo na Cozinha não é e nunca foi um programa sobre ajudar restaurantes. Na real, como eu mesmo mostrei naquele vídeo que eu fiz há alguns anos, Entretenimento. a maioria dos locais em que o Jacan ajudou ou faliram ou foram vendidos. Ou seja, a ideia principal sempre foi ser um reality de entretenimento. O principal objetivo era entreter quem tava vendo, e não ajudar um negócio. Isso aí era quase como um objetivo secundário. Se ajudou, ajudou. Se não mudou nada, ou até mesmo piorou, aí paciência. E assim, eu não vejo problema nenhum em ser um show, sabe? Reality show. O problema é ser um show chato, ser um show previsível, ser uma fórmula batida. Aí que tá o X da questão, sabe? Tipo, você tá assistindo a metade, você vê que tá mó treta no restaurante e tal, mas você fica naquela, pô, mano, vai dar tudo certo no final. Pode fechar depois, mas pelo menos o tempo que o Jacan tá ali, que depois, né? Eu Vai também dar tudo gostaria de me certo. surpreender um pouco e não saber exatamente o que vai acontecer desde o início do Sim. episódio, que é literalmente o que acontece em cada novo episódio que sai de Pesadelo na Todos. Cozinha. Agora, se me perguntassem se a nova temporada de Pesadelo na Cozinha foi um completo fiasco, eu também diria que não. Porque pelo menos teve um episódio que pra mim salvou a temporada inteira. Sim, esse aí tava bom esse A episódio. Teresa é a cozinheira e fundadora do Dona Carajé. Ela faleceu, tá? Trazendo trazendo notícias pra você aqui, ó. Teresa, Dona Acarajé. Tem notícia que ela foi de F. Isso? Teresa aqui, ó. Tem notícia dela. Oh, caramba, notícias. Eu vi algum bagulho desse, que ela tinha falecido. Tá, pode ser que seja uma notícia errada. Nossa. Um mês atrás. Não sei, mano, se ela morreu ou não. Eu tinha visto, mano, eu corri uma notícia assim que tipo tinha falado que ela tinha falecido. Não sei. Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Há muito tempo atrás, ela cursou e se formou em gastronomia na Universidade de Guarulhos. E até mesmo foi chefe de cozinhas Foda, renomadas tá? ao redor do Brasil, como na cozinha central do Hotel 5 Estrelas Unique. Que assim, por mais que eu não faça ideia de qual seja, uma diária básica nesse hotel é R$3.200. Então deve ser legal. O problema é que ela era muito cobrada nesses lugares. Só um minutinho, gente. Como que não tá ligando aqui o bagulho? Carregador aqui. Não é possível. Agora carregou. Acho que é essa tomada que tá com problema.
Afinal, quanto maior o prestígio de um restaurante, menos erros você pode cometer. E ela, infelizmente, não aguentou a pressão de estar num lugar como esse. Assim, indo embora e abrindo o Dona Acarajé. Por estar muito acostumada com as normas e regras de uma cozinha altamente profissional, a própria Teresa, que tinha se frustrado e decidido fugir daquele mundo extremamente agressivo, meio que internalizou esses mesmos comportamentos e começou a descontar nos seus próprios funcionários. Ela cobrava excessivamente todo mundo, desde a cozinheira até mesmo os garçons. Todo mundo no programa dizia que ela era uma pessoa muito firme, uma pessoa que gritava bastante, e alguns até mesmo diziam que ela era insuportável. O Jacquin vai até o restaurante e, como de praxe, ele decide provar todo o menu. A gente já sabe disso. Porém, diferente do habitual, dessa vez ele não odeia tudo. Na verdade, ele percebe que a comida de lá até que é boa. A chefe daquele lugar, seja lá quem for, cozinha bem. E aí ele chama ela pra conversar. Durante essa conversa, ele descobre todo o passado profissional da Teresa. E também descobre que ela trabalhou pro Emmanuel Bassolet, um amigo pessoal do Jacquin, um dos chefes mais renomados do país, e também a causa principal da desistência da Teresa. Dá pra notar que ela guarda ressentimentos dessa época do Bassolet porque ela chora só de contar um pouco da história. O Jacquin então percebe que o maior problema do Dona Acarajé não é a comida, não é o local e nem mesmo a organização. E olha que esses são normalmente os principais problemas. O Jacquin percebe que o maior problema dali, na verdade, era ela. Porque ela cobrava tanto dos outros funcionários e de si mesma que eles acabavam quebrando. Seja ela chorando... Ela reconhece, mano. Tipo, ele falava um bagulho assim, não, tá certo, chefe, tá certo, chefe. Ela várias vezes durante o programa, seja um deles ela sabe onde ela tá errada. Um prato no chão de tanto estresse acumulado, ou seja outro comprando briga direta com o Jacquin. Mano, o Jacquin indo pras ideias aí, foi louco, hein? Não vai deixar eu passar? Chefe, tem certeza, chefe? Assim, também não dá pra colocar a culpa toda da falta de educação desse cara na Teresa, né? Mas ela, como a chefe fundadora daquele local, também tava fazendo um péssimo trabalho em administrar as coisas. E foi aí que o Jacquin decidiu tentar resolver esse mal pela raiz. Lá pra segunda metade do programa, o Jacquin senta com a Teresa e diz que ela precisa ter uma conversa séria. Mas dessa vez não com ele, e sim com o antigo chefe dela, o Emmanuel Bassolet. Nossa, mano. Nesse momento ela despenca em lágrimas. Seja de saudade e respeito pelo chefe que moldou boa parte da carreira dela, como de mágoa. Por, novamente, não acreditar que ela foi bem tratada durante todos aqueles anos. Naquele momento eles têm uma conversa. Ela pede desculpa por não ter sido suficiente pra ele, e ele diz que não era necessário. E o mais importante é que ela finalmente percebe que de tanto alimentar uma certa mágoa desse passado com ele, a própria Teresa acabou se tornando o que mais deixava ela triste. Uma pessoa autoritária, uma pessoa desrespeitosa e muito pressionadora. Ela percebeu que tinha virado ele. Ela quase arruinou o Dona Acarajé por se tornar alguém que ela tinha tanta aversão. Enfim, depois disso eles tiram uma selfie porque, sei lá, tem que terminar bonitinho e o chefe vai embora. Depois desse momento tem uma daquelas atividades lúdicas bestas em grupo porque tá no roteiro, não tem como fugir desse roteiro maligno, e assim o último teste acontece. Aqui vai rolar o de sempre. Ela manda muito bem, já que ela é uma ótima cozinheira, e acaba passando no teste do pesadelo na cozinha. Vai acontecer alguma coisinha ali que parece que esse não tá no vídeo. Mas parece que ela surta também, mano. Não sei se, tipo, a pessoa falou que tinha cabelo na comida, e daí, tipo, ela deu uma surtada, assim, sabe? Infelizmente ela teve que demitir aquele funcionário que cabelo é seu, ele sei também lá. tinha sido babaca com outros clientes, e isso acabou fazendo ela ficar meio sobrecarregada com menos funcionários. Mas eu acho que esse é um dos menores problemas que você pode ter, né? Só contratar alguém novo. Ok, eles se abraçam e o episódio acaba. O cara chegou lá no final pra pedir desculpa depois desse finalzinho. E eu sei, pra quem viu The Bear vai achar que eu descrevi uma versão paulista da série. E talvez seja exatamente por isso que eu gostei tanto desse episódio. Porque diferente dos outros, e eu não sei exatamente o porquê, esse daqui soou extremamente verdadeiro pra mim, sabe? Muito mais reality do que show. Do que show. Por mais que eu tenha exagerado no título desse vídeo, eu realmente acredito que o pesadelo na cozinha podia se reinventar, sabe? Dentro da sua própria fórmula. Criar novas dinâmicas, pensar em atividades mais interessantes ou só ser mais sinceros. Eu sei que pra chegar num final satisfatório é necessário primeiro errar pra depois acertar. Mas imagina ver um episódio que subverte o roteiro tradicional. Um episódio em que o Jacquin encontra um chefe realmente acima da média. Ou um episódio em que nada funciona. Um sucesso absoluto ou um fracasso atormentador. Qualquer quebra nessa base já repercutiria e daria um episódio incrível. Até porque todo mundo adora ser surpreendido no final do dia. Eu vou dar um exemplo. O meu programa favorito de Pesadelo na Cozinha é o Hookers, o quinto episódio da primeira temporada, onde essa ideia de um fracasso absoluto, ela quase acontece. Que o cara, esse tal do Marcelo aí, que tudo ficou puto com o cara, que o cara, tipo, dormia no lugar, já tinha dado treta, o cara não queria demitir ele, mas chegou uma hora que ele demitiu. Já que um dos integrantes daquela hamburgueria, o Marcelo, era tão doido da cabeça que até mesmo no final, onde tudo devia supostamente estar funcionando bem, ele dá um jeito de complicar e desagradar todo mundo. Claro que para que as coisas não saíssem dos trilhos do roteiro, ele é demitido na hora e o final acaba sendo aquele clichêzão feliz. Mas foi interessante ver que, por um momento, as coisas podiam ter dado realmente errado. Porque diferente do suposto roteiro, o Marcelo era realmente imprevisível. Como na vida real, todos nós somos em algum aspecto. Entendeu? Aquelas atitudes, por mais que grotescas e antiprofissionais, eram em primeira mão humanas.
Fez Hookers pra mim um Previsível. episódio muito humano, e por isso se tornou o meu favorito. E talvez isso até seja uma preferência pessoal, eu esteja aqui impondo o que eu gosto como se fosse uma solução mágica pra uma nova temporada, mas eu acho que eu tenho esse direito, vai. O canal literalmente se chama Tropia, e vocês vêm aqui pra saber a minha visão sobre o mundo que vocês vivem. Então me deixa, Sim. me deixa. E por mais que eu esteja de saco cheio de tudo isso, eu ainda tenho que tirar o chapéu pra esse reality. Ainda consegue me fazer ter vontade de falar sobre ele, mesmo depois de 8 anos e 4 temporadas. Não dá pra dizer que é uma decadência completa. Definitivamente não dá. Bem, obrigado pra quem assistiu. som Eu alto espero estar aqui, voltando mano. com mais garra Desculpa. nesse meio aqui de ano, né? Com o canal. E a gente se vê num vídeo futuro. Um abraço do Tropia Fechou. e até mais. Tropia, topaço o canal, viu? Deixa eu vir aqui, ó. Tô inscrito já, likezinho. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e tchau.